GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4ª edição. Episódio 63, capítulo 3, Desvantagens, 13ª interação, lista de desvantagens. De pacifismo até repugnância. Uma produção RPG Next. Fala galera, vamos continuar com as regras do GURPS 4ª edição, continuando na lista de desvantagens. Pacifismo é uma desvantagem de custo variável. O personagem se opõe à violência. Essa oposição pode assumir várias formas. Escolha uma das seguintes. Assassino relutante. O personagem está psicologicamente despreparado para matar. Sempre que fizer um ataque letal, por exemplo com a faca ou arma de fogo contra uma pessoa que possa ver, ele sofre uma penalidade de -4 para acertar o alvo e não pode apontar. Se ele não puder ver o rosto do inimigo, por causa de uma máscara, escuridão, distância ou porque atacou pelas costas, a penalidade é de -2. A não ser durante um combate corpo a corpo. O personagem não sofre penalidades ao atacar veículos, mesmo que estejam ocupados, oponentes que não se acreditam sejam pessoas, incluindo coisas com aparência horrenda ou monstruosa, ou alvos que ele não consegue ver, por exemplo, uma série de coordenadas em um mapa ou um ponto na tela de um radar. Se o personagem matar uma pessoa de verdade, o efeito sobre ele é o mesmo que acontece com o incapaz de matar, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ele não se importa se seus aliados façam matança. Ele pode até mesmo fornecer munição, armas carregadas e encorajá-los. O personagem simplesmente é incapaz de matar por conta própria. -5 pontos. Incapaz de ferir inocente. O personagem pode lutar livremente ou até mesmo começar uma briga, mas só utiliza a força letal contra inimigos que estiverem tentando lhe causar algum mal. Se quiserem capturá-lo, isso não se qualifica a menos que o personagem já se encontre sob a pena de morte ou siga um código de honra que exija um suicídio caso ele seja aprisionado. Ele nunca fará nada que cause ou ameace causar algum mal a seres inocentes, principalmente se forem pessoas comuns. Essa característica é muito comum em combatentes do crime, personagens supers ou outros. -10 pontos. Incapaz de matar, o personagem pode lutar até mesmo começar uma briga, mas nunca conseguirá fazer algo que possa provocar a morte de outra pessoa. Isso inclui abandonar o inimigo ferido para morrer por sua própria conta. Ele também deve fazer o possível para evitar que seus companheiros matem. O personagem será vítima de um colapso nervoso se matar alguém, ou se sentir responsável por uma morte. Jogue 3 dados. O personagem fica completamente intratável e inútil. E interprete isso durante um número de dias igual ao resultado dos dados. Também, durante esse período, o personagem precisa de um sucesso em um teste de vontade para tentar qualquer tipo de violência contra qualquer pessoa por qualquer motivo. -15 pontos. Legítima defesa. O personagem só luta para defender a si mesmo aqueles a quem gosta, usando apenas a força necessária. Nenhum golpe preventivo deve ser permitido. O personagem também deve dar o melhor de si para desencorajar os outros a começarem uma briga. -15 pontos. Não violência total, exatamente isso. O personagem nunca deve levantar a mão contra outra criatura inteligente, por qualquer razão, e deve sempre dar o melhor de si para desencorajar o comportamento violento dos outros. Ele ainda pode se defender contra o ataque de animais, mosquitos, etc. -30 pontos. Em uma campanha de realismo extremo, o mestre pode exigir que todos os PCs comecem o jogo como assassinos relutantes, ou até mesmo incapazes de matar, concedendo-lhes pontos adicionais, mas deixando-os em desvantagem quando enfrentarem inimigos experientes. Padrão de tempo reduzido, -100 pontos. Essa desvantagem é a contraparte de padrão de tempo alterado. O personagem vivencia o tempo com a metade da velocidade normal, um segundo subjetivo para cada 2 segundos reais que se passam. O jogador recebe apenas um turno para cada 2 segundos de combate. Grupo de jogadores que gostam muito de detalhes podem optar por dar um personagem com padrão de tempo reduzido metade de um turno, dividindo a manobra de deslocamento em 2 turnos, declarando uma manobra de ataque durante um turno e fazendo teste para acertar em outro, por exemplo. Paralisia frente ao combate. -15 pontos. O personagem normalmente fica paralisado quando se encontra numa situação de combate e sofre uma penalidade de -2 em todas as declarações de pânico. Isso não tem nada a ver com covardia. Ele pode ser corajoso, mas é traído por seu próprio corpo. Em qualquer situação onde uma lesão física parece iminente, o personagem deve fazer um teste HT. Contudo, a jogada não deve ser feita até o momento em que ele tem de lutar, fugir, puxar o gatilho ou tomar alguma outra ação. Qualquer resultado maior que 3 indica um fracasso, mesmo que o personagem tenha uma HT alta. Um sucesso significa que ele consegue agir normalmente. No caso de um fracasso, ele fica mentalmente atordoado. O personagem pode fazer outro teste de HT a cada segundo, com um bônus cumulativo de +1 para cada turno a fim de sair do torpor. Um tapa de um companheiro adiciona +1 ao bônus cumulativo do teste de HT. Depois de sair do start do torpor, ele não retorna enquanto durar o perigo. Mais tarde, ao se deparar com uma nova situação de perigo aí, então ele pode se repetir. Essa característica é o oposto de reflexo em combate. Não é possível adquirir ambos. Paranoia, -10 pontos. O personagem perdeu o contato com a realidade. Ele acredita que alguém está planejando alguma coisa contra ele e nunca confiará em ninguém, com exceção de seus velhos amigos, ou ainda assim sem perdê-los de vista. Compreensivelmente, a reação da maioria das pessoas sofre uma penalidade de -2 em relação a ele. A relação de um NPC paranoico diante de qualquer pessoa estranha sofre uma penalidade de -4 e qualquer redutor de relação legítimo, uma raça ou nacionalidade não amistosa, é dobrado. Essa desvantagem casa muito bem com fantasias, que, é claro, tem seu próprio valor como desvantagem.
Pesadelos, menos 5 pontos. O personagem é atormentado todas as noites por terríveis pesadelos. Às vezes eles são tão angustiantes que afetam a experiência do personagem quando ele está acordado. Ele deve fazer um teste de autocontrole todas as manhãs depois de acordar. Um fracasso indica que ele teve pesadelos. Isso custa 1 ponto de fadiga que só pode ser recuperado com uma noite de sono. No caso de um resultado de 17 ou 18, ele fica o dia inteiro tremendo e sofre uma probabilidade de -1 em todos os testes de habilidade e percepção. Alguns pesadelos podem ser tão vívidos que acabam confundindo com a realidade. Talvez o mestre queira encená-los durante o jogo, começando com um cenário comum e depois o tornando cada vez mais medonhos. Só depois de algum tempo a vítima vai perceber que está sonhando. Esses pesadelos podem ter um efeito dramático na vida diurna do personagem, como obsessões e fobias temporárias, ou até mesmo a perda psicossomática de pontos de vida ou níveis de atributos. Se outros PCs estiverem presentes no pesadelo, eles não serão afetados pelos acontecimentos, mas se o pesadelo demorar muito para acabar, o mestre pode recompensar os jogadores com um ponto adicional pelo tempo dedicado à situação, ou talvez até 2 pontos se eles representarem particularmente bem. Fica a critério do mestre decidir se os outros jogadores podem saber com antecedência se o cenário não passa de um sonho. De qualquer maneira, isso deve levar a interpretações singulares e fascinantes. Piromania, menos 5 pontos. O personagem adora o fogo e também gosta de acendê-lo. Para conseguir uma boa atuação, o personagem não deve nunca perder uma oportunidade de começar um incêndio ou apreciar um em andamento. Ele deve fazer um teste de autocontrole sempre que tiver a oportunidade de causar um incêndio. Pouca empatia, menos 20 pontos. O personagem não é capaz de entender nenhum tipo de emoção. Isso não o impede de ter e demonstrar sentimentos, a menos que tenha algo como circunspecção. Seu problema é não conseguir compreendê-lo de verdade. Por causa disso, ele tem dificuldade de interagir socialmente. Ele não pode adquirir a vantagem empatia e sofre uma penalidade de -3 em todas as perícias que dependem, em todo ou em parte, da compreensão da motivação emocional de uma pessoa, o que inclui boemia, comércio, criminologia, deslumbrar, detecção de mentiras, diplomacia, dissimulação, interrogatório, lábia, liderança, manha, política, psicologia, sex appeal, sociologia e trato social. O personagem ainda pode ter essas perícias, mas nunca será tão bom nelas como uma pessoa que não tem a desvantagem pouca empatia. Essa característica é comum entre androides, demônios, golems, mortos-vivos e alguns alienígenas, e pode ser apropriada em alguns humanos. Ela também é mutuamente excludente com 2 desvantagens que, de certa forma, são semelhantes: insensível e oblívio. As duas assumem que existe alguma compreensão das emoções, mesmo que equivocada. Preguiça, menos 10 pontos. O personagem tem uma aversão muito grande ao trabalho físico. Suas chances de conseguir um aumento em qualquer emprego são reduzidas à metade. Se ele trabalhar por conta própria, sua renda mensal cai pela metade. O personagem deve evitar o trabalho, principalmente o trabalho pesado, a qualquer custo. Interprete. Problemas na coluna, menos 15 ou menos 25 pontos. A coluna do personagem está em más condições, qualquer que seja o motivo. É possível que durante uma atividade física intensa ele venha travar as costas e sinta uma dor incapacitante ou piore sua lesão. Sempre que fizer um teste ST ou quando obtiver um resultado de 17 ou 18 numa jogada de ataque ou defesa durante um combate corpo a corpo, ou ainda num teste com alguma perícia atlética como acrobacia, será necessário fazer um teste HT. Os modificadores: qualquer modificador usado no teste de habilidade da tarefa que desencadeou o teste HT. No caso de uma atividade prolongada que permite um maior planejamento, é possível minimizar a pressão sobre a coluna. Nesse caso, um teste no teste de IQ -2 ou psicologia +4 concede um bônus de +2 no teste de HT. Se fracassar, a coluna do personagem fica travada. As consequências dependem da gravidade do caso. Moderado. O personagem sofre uma penalidade de -3 até conseguir descansar ou até receber ajuda. Um sucesso no teste de primeiro socorro de -2 restaura a coluna. A queda do personagem também sofre uma penalidade de -3, mas só durante o próximo segundo. No caso de um combate, isso significa no próximo turno. No caso de uma falha crítica, a DX também sofre uma penalidade de -5 e o personagem precisa de um sucesso no teste de vontade para conseguir realizar qualquer ação física. Menos 15 pontos. Grave. O teste HT sofre uma penalidade de -2. No caso de um fracasso, a DX e a IQ sofrem uma penalidade de -4 até o personagem conseguir descansar ou receber ajuda. Antes disso, ele ficará em profunda agonia. Numa falha crítica, ele sofre um de -3 pontos de dano. Sua DX sofre uma penalidade de -6 e a IQ é uma penalidade de -4. Menos 25 pontos. A hipoalgia reduz pela metade as penalidades sobre DX e IQ, ignora as frações, mas não as anula completamente. Recuperação lenta, menos 5 pontos por nível. O corpo do personagem se recupera muito devagar. Cada nível, até no máximo de 3, dobra o intervalo entre os testes de HT para recuperar pontos de vida perdidos. Um teste a cada 2 dias, no caso de recuperação lenta. Um a cada 4 dias, no caso de recuperação lenta, 2. E a cada 8 dias, no caso de recuperação lenta, 3. Adquira sem recuperação, se quiser que o personagem se cure ainda mais lentamente. Se a vítima se encontra sob cuidados de um médico competente, cada nível de recuperação lenta dobra o tempo necessário entre os testes de medicina. Os humanos normais não podem adquirir mais do que um nível dessa desvantagem. Refeição demorada, menos 10 pontos. O personagem passa grande parte do tempo comendo. Cada refeição leva cerca de 2 horas, em oposição à meia hora típica dos humanos. Isso reduz o tempo disponível para os estudos, tarefas longas de viagens, a pé em 4 horas e 30 minutos por dia. Reprogramável, menos 10 pontos. O personagem pode ser programado para obedecer a um mestre. Se tiver mentalidade de escravo, ele deve seguir ao pé da letra as ordens de seu mestre. Se não tiver mentalidade de escravo, o personagem pode interpretar suas ordens com criatividade.
contanto que tenha as ordens exatas ou que é o que entendeu delas, a critério do jogador. Se não for inteligente, o personagem não terá qualquer interesse em fazer algo diferente daquilo para qual foi programado. O personagem pode ter dever e ser reprogramável. Nesse caso, ele deve dar o melhor de si para cumprir suas obrigações. Se por acaso houver um conflito, a tarefa programada tem prioridade. Essa característica é apropriada para golems, mortos-vivos irracionais, robôs e autômatos semelhantes. Ela raramente combina com PCs. O mestre pode decidir proibi-la por completo nesses casos. Repugnância, menos 5 a menos 15 pontos. O personagem tem uma reação sobrenatural incapacitante diante de uma substância comumente inócua. Se tocar essa substância ou respirá-la, ele deve fazer um teste de HT imediatamente. Se fracassar, ele sofre uma penalidade de menos 5 em todas as perícias e atributos durante os próximos 10 minutos. Se ingerir a substância, ele sofre uma penalidade de menos 5 em todos os atributos e menos 10 em todas as perícias e testes de sentidos. Novamente durante 10 minutos. O valor em pontos da desvantagem depende da raridade da substância. Ocasional, por exemplo, couro, sabonete, menos 5 pontos. Comum, fumaça, madeira, menos 10 pontos. Muito comum, grama, metal, menos 15 pontos. Essa reação é de natureza física. Para efeitos mentais, consulte a versão. Então, estamos terminando aqui hoje esse episódio do Regras do GURPS 4ª edição e esperamos que você esteja gostando dessa série. Em breve, ainda não temos uma noção exata de quando vai sair, nós vamos lançar um episódio especial do Regras do GURPS 4ª edição, onde vamos mostrar um exemplo de criação de personagem. Mesmo nós ainda não tendo acabado as regras de criação de vantagens, as regras de perícias ainda, eu acho que seria interessante demonstrar como se cria um personagem de GURPS. Então, fique ligado. E nós vamos anunciar esse episódio especial nas redes sociais e em todos os canais que o RPG Next usa para se comunicar. Se você gosta do nosso trabalho, pode continuar nos acompanhando e nos apadrinhando em picpay.me/rpgnext ou em padrim.com.br/rpgnext. Então esperamos que você tenha gostado e a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next. Regras do GURPS 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.